Bom dia a todas e todos que seguiram com a gente até mais um ECL Mercado Investimentos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos aí a mais um programa aqui com a gente. Hoje temos aí alguns assuntos também importantes para falar. Saíram os índices de gerente de compras lá da China, também saíram os índices de outros lugares como da zona do euro, do Japão, aqui do Brasil, né? Então a gente tem aí um termômetro de como é que estão as atividades econômicas. Vamos falar dos desenrola, vamos falar aí também dos rotativos de cartão que voltaram para a pauta, a importação que está sendo discutida aí, né? A alíquota de importação das remessas que vem aqui para o Brasil. Vamos falar também da polêmica que deu ontem da Petrobras, então um monte de assuntos aí para a gente tratar hoje. Mas antes, bom dia André, tudo bem com você? Bom dia Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores aqui. Uma manhã até que bem cheia para uma semana de feriado, saiu o índice da produção industrial brasileira, preocupante inclusive. Vamos falar também da polêmica das importações, aí, explicar direitinho aí que não é nenhuma novidade, simplesmente agora estão aplicando a regra, mas a gente vai se aprofundar daqui a pouco sobre o tema. Seu dados importantes lá do PMI da China, os mercados hoje acordaram meio azedos. Então tem bastante coisa aí para a gente falar. Então, Débora, antes de começar então tudo aí, vamos já colocar a primeira notícia aqui do nosso site, né, que vai falar como que abriu os mercados, volta de feriado, então como que está aí a expectativa aí para o dia, os mercados europeus, asiáticos, e como abriu o nosso mundão hoje, Débora? Hoje o nosso mundão está meio desanimado, viu, gente? Então, a gente teve aí, né, os dados de atividade da China sendo divulgados ontem, eles ficaram abaixo do esperado. A gente teve um aumento da produção, né, do índice de gerente de compras, que mede ali a atividade do setor industrial sendo divulgado primeiro, né, então ele sempre sai antes, e depois a gente teve o composto, que junta ali o de serviços e o industrial, e o de serviços também, que foi divulgado hoje. Então, dois indicadores importantes lá da China sendo divulgados hoje e abaixo do esperado. Então, como a gente teve, né, apesar da alta, né, de uma leve alta que a gente teve na indústria, né, no ritmo da indústria, o setor de serviços acabou ficando abaixo ali do esperado, que puxou o composto também para baixo. Isso deu uma decepcionada nos mercados que estava ali um pouco mais entusiasmado por conta do setor imobiliário, né? A gente teve algumas novidades em relação ao setor imobiliário da China, ontem diminuindo as restrições para compra de imóveis e também ali colocando novos estímulos para tentar impulsionar o setor que está com problemas, mas aí hoje esse balde de água fria veio com o PMI, né? O PMI também chamado de índice de gerente de compras em português. Então a gente teve realmente esse movimento mais negativo por lá, depois a gente vai passar para vocês como é que está esse retrato global da atividade dos setores em vários países, mas na China a gente já pode adiantar que os números decepcionaram, né? E aí a gente teve um dia bastante negativo na Ásia como um todo, exceto o Japão, né? O Japão teve uma desvalorização ali da moeda, do iene. Isso acabou impulsionando as ações ligadas à exportação no Japão. Então, a gente teve esse Nikkei 225, que é o índice lá do Japão, puxando, né, essa média aí de quedas para baixo, porque a gente teve, né, um dia positivo no Japão, mas no restante um dia bastante negativo. Eu vou colocar aqui na tela para vocês, né, como é que estava hoje de manhã o Hang Seng, né, que é o índice de Hong Kong. Ele é um índice bem sensível, né, a ciclos econômicos, ele é um índice bastante volátil, ele é um índice que oscila bastante aí, num geral, e ele acaba sendo um pouco mais sensível, tanto a movimentações de juros, como também a notícias que envolvem a atividade econômica. Então, hoje o Hang Seng liderou as quedas, caiu 2,06% lá em Hong Kong, puxado justamente por esse sentimento de cautela, depois que a China divulgou os dados aí do PMI, né? Então a gente tem esse sentimento bem cauteloso rondando os mercados hoje, na Ásia, na Europa a mesma coisa, e também volta do feriado dos Estados Unidos, que ontem baixou muito a liquidez dos mercados como um todo, não foi só aqui do Brasil, menos volume de negociação, mas aí esse retorno do feriado com um sentimento de cautela bem aflorado, por conta desses dados vindos da China. Amanhã saem os dados dos Estados Unidos, então o mercado deve acompanhar por lá.
Perfeito, Débora. Então, a gente tem um mundo abrindo hoje bem complicado, Europa, inclusive, também, sem grandes perspectivas, né? A gente vai apresentar um pouco melhor aqui daqui a pouco os dados, né? Para vocês verem como que está o ritmo de atividade industrial e comercial e de serviços também para todos os países. Mas vamos agora para o Brasil, né? O Brasil teve agora de manhã a divulgação da pesquisa mensal industrial, né? Que mostra como foi o ritmo de atividade econômica da indústria em julho. Qual que é o grande problema? A gente teve agora, mostramos na última semana que o PIB teve um crescimento considerável, puxado principalmente pela indústria. A indústria cresceu 0,9%, surpreendeu todo mundo, né, naquele período, porque não se esperava um ritmo industrial tão forte assim. Só que o primeiro dado do terceiro trimestre já é uma baixa considerável, né? A gente tem até o gráfico aqui para mostrar para vocês como que isso aconteceu por setor, né? A gente tem que ter uma queda geral de 0,6% assim em relação ao último mês, né? E a gente tem que lembrar que o último mês apresentou inclusive uma estagnação. Então você não teve crescimento entre maio e junho, e entre junho e julho a gente tem uma queda de 0,6%, bem preocupante. Somente o setor de alimentos que teve uma leve alta de 0,9%. No resto, a queda é bem considerável. O setor da indústria extrativa, que foi aquele que puxou o PIB do segundo trimestre, principalmente, que teve uma alta de 1,8% no seu nível de atividade, está apresentando agora uma queda de 1,4% em relação ao último mês. Então aí já começa a vir as primeiras preocupações. Você teve setores como vestuário com queda de 8%. Então a indústria de peças de roupas, ou seja, tem a têxtil que já está caindo e a indústria de peças de roupas está caindo ainda mais, 8%, não é 0,9%, não, é 8%. A gente tem, por exemplo, que a metalurgia, que é uma indústria de base bem importante, teve uma queda de 0,8%. A produção de veículos, bem depois daquele programa que o governo fez para tentar incentivar a compra de veículos, e o programa já terminou, você teve até uma alta da indústria por causa disso, mas agora já apresentou queda novamente, de 6,5%. A produção de imóveis, que são bens que são muito caros, que dependem de financiamento de longo prazo, teve uma queda de 4,5%. Então, qual que é a situação da economia brasileira na indústria nesse momento? A gente já vem alertando que a gente primeiro precisa vender os estoques e o comércio está muito fraco, a gente ainda está na fase de consumo de serviços. A indústria até melhorou muito por causa da indústria extrativa que vende para fora do país, então é a indústria que vende petróleo, a Petrobras, é a indústria do minério de ferro. Então essa indústria que levou, a indústria de consumo mesmo subiu muito pouco no segundo trimestre, 0,3%, numa alta, né, depois de uma queda, mas não foi muito suficiente. E você tem que esses produtos consumidos assim de menor valor agregado, teve até uma alta, se a gente for pegar em relação ao último mês, que é uma alta de 0,5% em relação a maio. Então, produtos de menor valor agregado que a gente compra, geralmente, produtos industrializados à vista. Agora, tudo aquilo que a gente precisa parcelar e a indústria precisa parcelar também, que são os bens de consumo durável, que é geladeira, eletrodomésticos, móveis, carros, a gente teve uma queda bem expressiva de 4%. Isso mesmo, 4% em relação ao mês anterior. Outra queda bem sentida foi nos bens de capital, que foi a maior queda, se a gente for pegar entre todas essas outras, que foi de mais de 7%. Então, a gente está com problema no investimento. O PIB revelou para a gente, tanto que o nosso investimento está estagnado, somente teve uma alta de 0,1%. E você só vai começar a ter investimento a partir do momento que a gente conseguir fazer uma produção ao ponto de pegar a capacidade produtiva e fazer que a capacidade produtiva fique mais próximo dos 80%, a gente ainda está bem abaixo desse número de 80% na maior parte dos ramos industriais. Então essa é a situação da indústria. Teve um segundo trimestre bom? Teve, mas ainda precisa melhorar muito. É o ramo mais frágil da nossa economia, é o ramo que mais vai variar, ficou muito dependente no primeiro trimestre da indústria extrativa e você tem uma queda na indústria extrativa, ela foi toda para baixo agora de novo. Então é o primeiro sinal negativo, a gente tem que tomar muito cuidado com a situação industrial a partir desse terceiro trimestre, porque não vai ser um motor econômico. A gente sabe que a indústria não vai fazer com que o PIB chegue a 3%, mas é um setor que emprega com muita qualidade, com altos salários, e você tem então na indústria a chave para um crescimento melhor, mais sustentável e com um mercado de trabalho mais dinâmico e com melhor qualidade, Débora. Até quando a gente traz aqui, né, André, aqueles dados do DIEESE, né, de renegociações salariais, quem ficou acima da inflação, normalmente é a indústria,
né, que tem a melhor taxa ali, do melhor resultado das negociações salariais, até por sua organização. Então, é um setor que é né, um motor dos empregos aí no Brasil, nessas negociações de empregos de qualidade, como o André falou. Então, ela não pode ficar nessa situação frágil. Mas outro assunto também que deu o que falar foi o assunto das importações, né? Porque está sendo discutida aí a alíquota das importações, da alíquota de imposto de importação, né? Aquelas remessas que vêm lá do exterior, né? Então isso já era um assunto que tinha sido polêmico e parece que voltou para o radar agora, né? Voltou para o radar, gente. Então aquela camisa tailandesa que você compra aí, não é que ela vai começar a ser taxada, ela já era para ter sido taxada se ela custasse mais $50. Ela não custa mais $50, né? Então ela entra dentro das regras, mas se você comprar mais $50, como sempre aconteceu aqui no Brasil, desde que o mundo é mundo, isso daí é uma regra desde 1996, existe taxação sobre importação. O que estava acontecendo é que você não estava sendo pego, a fiscalização estava muito fraca, deixava passar. É mais ou menos a questão do gato net. Todo mundo que tem o gato net adora, mas é ilegal, gente. Então, o que estava acontecendo é que você estava sonegando imposto. Você não sabia, mas era o que estava acontecendo. Então, a partir de agora, vai ter uma fiscalização maior para você conseguir aumentar a arrecadação de impostos, obviamente, mas também fazer justiça, porque muita gente estava fazendo justamente o quê? Se aproveitava dessa brecha, comprava como pessoa física desses sites, que a gente sabe quais são os sites que vendem roupas, equipamentos eletrônicos, e tudo mais, e estavam revendendo aqui no país. O que a gente sabe que, por exemplo, eu gosto muito de futebol. O que eu vejo, assim, daqueles sites de propaganda que falam 3 camisas pelo preço de 2, cada camisa por R$250, cada camisa por R$200 ou R$250, daí 3 pelo preço de 2. Como ele consegue fazer isso? Porque ele vai lá, ele compra desses sites internacionais e repassa para você, simplesmente. Então, qual que é o trabalho dele? Pegar, às vezes nem isso, né? Às vezes o cara simplesmente coloca o seu endereço lá no fornecedor dele lá na Tailândia, na China e tudo mais, e a camisa chega diretamente para você. Então isso é um golpe, gente. Daí simplesmente ele estava sonegando imposto. Então a partir de agora essas pessoas vão ter que pagar impostos, porque é uma questão de justiça. Mas o governo está pensando aqui em fazer algumas modificações, principalmente em relação à tarifa cobrada, né? O ICMS não é problema do governo federal, são os governos estaduais que cobram, né? Mas, por exemplo, se você agora comprar alguns bens, está sendo estudada uma alíquota que pode variar a partir de 20%. Então, vai ter uma certa progressividade tributária. Se você comprou um pouquinho acima de $50, você vai ser taxado em 20% e daí por diante, provavelmente até chegar. E um valor, inclusive, que deve ser maior do que os 60%, justamente para você conseguir fazer uma equalização melhor aí desse imposto, porque não a gente sabe, né, que muita gente foi pega de surpresa, mas na verdade esse imposto existia. E já que o brasileiro acostumou, né, a fazer esse tipo de situação, então a gente tem que tentar remediar, né? Porque o brasileiro achava que estava acontecendo alguma coisa. A fake news ontem foi elevada, parece que o governo Lula que inventou esse imposto. Nosso imposto foi do governo FHC, simplesmente não tinha. Quando você teve a tecnologia avançando esses pontos, ou seja, quando você começou a ter esses aplicativos, aplicativos de compra de sites chineses principalmente, que você pôde passar a comprar em grandes quantidades e com maior frequência, assim, sem ser taxado, e o que estava acontecendo era justamente isso, né? Então, aproveitou-se essa brecha de um mercado novo, que o pessoal foi muito mais rápido e começaram a fazer essa aplicação de pessoa física, quando na verdade estava sendo utilizada para pessoa jurídica. Então, está sendo consertada uma coisa da maneira errada, mas está tentando também ver se o brasileiro que estava acostumado a fazer isso de maneira errada aceita ser menos punido por ter feito algo errado. Então vai ter também essa mudança, Débora. E normalmente, né, as pessoas veem, né, a Receita Federal nesses casos, né, como uma vilã que está querendo taxar as minhas comprinhas que vieram lá da China. Mas na verdade, né, como o André bem pontuou, essa regra tributária sempre existiu. Né, o que acontecia realmente é que esses pacotes vinham como se fossem os presentes, né, de $50 que passavam ali de pessoa física para pessoa física. Então você comprava de uma loja lá na China
e ela vinha, né, o exportador mandava esse pacote, né, desculpa, né, o exportador da China, né, não sei se ficou claro, mas aí ele mandava esse pacote como se ele fosse uma pessoa física te mandando um presente, normalmente eram pacotes pequenos, eles acabavam passando ali na alfândega, naquele bolo de coisas que vinham aí. Mas a gente também tem uma modernização de sistema, né? E aí uma melhor agora fiscalização. E aí esses pacotes começaram, né? Claro, os que vinham como pessoa física, né? Acabaram tendo, vieram como, né? Vinham como irregulares, né? Porque não era uma pessoa física. Muitas declarações vinham até com problemas de tradução. Então a pessoa sempre vê, né, a Receita como aí um vilão, né? Como antagonista, porque prendeu ali o meu pacote que veio com a declaração errada, mas aí você tem que ver, né, justamente com quem te vendeu, né? Então todos esses pontos, né, acabam trazendo uma insatisfação, e como essa fiscalização passou a ser maior justamente por conta dessa modernização também do sistema, né, e também esse olhar para esses pacotes todos que estavam vindo aqui para o Brasil, porque isso não deixa também aí de atrapalhar aqui os nossos setores, né? Porque a gente está trazendo por um preço muito menor e não está pagando nenhum imposto em relação a isso. E aí começou essa maior fiscalização, essa maior ótica, e aí essas fake news todas de que isso seria uma coisa nova, que antes eu não pagava imposto e agora paga. Na verdade, né, sempre teve que pagar. É que a gente realmente não era tributado, ou pelo motivo errado mesmo desse pacote vir como pessoa física, ou porque passava ali no meio de tantos outros pacotes que chegavam. Mas aí, agora a regra está sendo aplicada. E aí, a partir do momento que as pessoas ficarem insatisfeitas, a regra está sendo aplicada, provavelmente aí vai ser, né, de forma progressiva, para as pessoas não sentirem tanto a mudança. Mas que a regra sempre existiu e não é de hoje. E também temos aí, né, outros assuntos para a gente falar, né? Vamos falar também agora aí do Desenrola, né, do Desenrola e do rotativo de cartão, né? Então temos aí o projeto Desenrola, que foi ontem para a Câmara, junto com a regra do rotativo de cartão, né, André? Então aí podemos esperar alguma mudança em relação a isso. Foi votada com urgência, né, inclusive, nessa regra aí do rotativo de cartão, de começar a ter uma discussão mais forte, né? Claro, o setor bancário não gostou, né, de ter que baixar a cobrança de 430% ao ano da taxa de juros no cartão no rotativo, né? Mas agora vai ter que dar uma situação para isso, né? Vai ter que dar um jeito. Daí já vem as desculpas oficiais, né? Aquele copia e cola de sempre, né? Porque a inadimplência aqui no Brasil é muito elevada, porque o brasileiro não tem cultura de educação financeira. É o copia e cola aí que sempre vai colar, que sempre eles vão mandar, né? Quando você tem uma possibilidade de talvez eles perderem alguns poucos bilhões, né, em relação à sua taxa de lucro. Mas é uma regra importante porque, na verdade, a gente sempre tem que pensar numa questão de causalidade. Os juros são altos no Brasil por causa da inadimplência ou a inadimplência é alta no Brasil por causa dos juros? Eu acredito mais na segunda versão. A inadimplência é alta por causa dos juros, porque o cara entra na dívida e ele simplesmente se afoga. E agora vai ser votada aí, Débora, você está aí, né, para explicar um pouco, né, toda essa situação com as telas que a gente montou aqui, né, para mostrar aí, né, qual que vai ser o projeto do Desenrola, né, como que vai ser as regras do rotativo e tudo mais, né, Débora? Vamos lá, então, explicar como é que vamos desenrolar esse assunto, né? O Desenrola, né, ele teve ali as suas primeiras fases, e agora o que entra nesse texto que colocaram seria aí o microempreendedor individual, o MEI, né, e as microempresas também podendo ali renegociar suas dívidas. E outro ponto que entrou também nessa votação de urgência, que é um ponto que a gente sempre falou muito aqui no ICL, né, desde que eu e o André estávamos lá no ICL Notícias, a gente sempre trazia, né, esses pontos e esses dados para vocês, que são relativos, nesses dados aí, ao endividamento. Né? Então, eu trouxe aí quais são as regras do rotativo, como é que ele funciona, né? Quais são as condições de negociação e o que tem de horizonte aí para mudança. Tá? Então, quem estabelece hoje tanto os juros como as condições do rotativo é a emissora do cartão, então é quem emite aquele cartão. Ele pode ser utilizado uma vez por mês até ali ser finalizado. Né? Então, se você rola a dívida, né, para o mês seguinte, porque o rotativo é aquela modalidade que você paga ou o mínimo, né, normalmente a gente pensa no mínimo do cartão e rola o resto para a próxima fatura,
né? E outra modalidade é ou rola o resto para a próxima fatura ou paga um valor menor do que a fatura integral, tá? Então esse é o rotativo, não é só o mínimo, mas qualquer valor menor do que o integral e que você role a dívida para o resto. E aí é justamente sobre essa rolagem para o mês seguinte que incide o rotativo do cartão, que tem taxas abusivas altíssimas, né? E aí, depois de um mês nessa situação, outra modalidade de crédito tem que ser oferecida pela financeira, né, para que não entre realmente numa bola de neve. E aí você só vai conseguir rolar de novo a sua dívida quando resolver essa situação. E aí o que entrou ali como uma possibilidade nessa votação de urgência? Que esses juros do rotativo sejam limitados aí a 100% ao ano, né? Então essa foi primeiro ponto. E aí eu vou colocar aqui para vocês, né, na tela quais são as taxas de juros hoje, né, segundo o Banco Central aí, quais são as taxas de juros cobradas entre as maiores instituições, as 10 maiores taxas aí cobradas no rotativo. Então a média, né, que se fala muito aí nas notícias, que a gente vê é 430% ao ano. Então, a gente teria uma redução em relação à média aí para 100% ao ano, que ainda é uma taxa alta, mas vamos combinar, é menor do que 430. Mas quando a gente olha a maior taxa cobrada, ela é 10 vezes maior do que esse teto, é 1.084% ao ano. Quem consegue sustentar uma dívida de 1.084% ao ano, de 22% de juros ao mês? Né? Então, aqui a gente vê, né, que esse é o retrato do nosso crédito rotativo hoje, e ele é um crédito que tem 50% de inadimplência. E aí eu respondo também a sua pergunta, André, da quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? A inadimplência é alta e isso causa os juros altos, ou os juros altos é que causam essa inadimplência? E eu acho que esse retrato aqui mostra justamente isso pra gente, né? Uma inadimplência de 50% acontece porque a gente tem financeiras aí cobrando 1.084 de juros, né? Então não há quem aguente juros dessa natureza. E aí a gente teve essa mudança, né? Essa proposta de mudança, na verdade, que vai ser votada aí com caráter de urgência, mas é algo que a gente precisa refletir, né? O retrato que a gente tem hoje. E por isso também que as instituições financeiras não gostaram. Quem cobra 1.084 de juros não quer cobrar 100. E aí sempre aqui com aquele papinho que o André falou, já porque a inadimplência é alta, porque está no risco, no meu risco, né? Então isso aumenta muito o meu risco, e aí isso traria aí um prejuízo para as maquininhas e para as financeiras. Mas aqui a gente vê, né, esse retrato triste dos juros aqui, a gente sempre denunciou isso, a gente sempre trouxe esse tipo de ponto, a gente pode falar sobre isso porque a gente não tem nenhum patrocínio de banco, então aqui estão as maiores taxas do Banco Central, quem quiser entrar, dados abertos, podem ir lá consultar, que essa é a nossa triste realidade. Bem, geralmente quando o setor financeiro não gosta, eu costumo gostar bastante da medida, né? Mas vamos para o próximo ponto, né? Porque saiu PMI de um monte de país, né? Então vamos colocar aqui na tela, inclusive, né, os gráficos das bandeirinhas lá, né? Que o outro gráfico, o gráfico das bandeirinhas, que vai mostrar aí, né, como que está a situação aí dos índices gerentes de compra, né? Então um retrato do mundo aí, né? Agora aí que saiu hoje, né? Débora, você explica melhor aí para a gente como que está essa situação? Essa foi o motivo, né? Esse foi o motivo das bolsas terem acordado tão tristes hoje, né? Porque como a gente pode ver aqui, a China, em julho de 2023, teve um PMI composto de 51,9, né? Então aqui está com por cento, gente, mas são pontos, tá? Então 51,9 de PMI, então mostrando uma expansão, mas bem perto dos 50 pontos, que é o que divide a expansão da contração. A projeção era que ficasse em 51,4 e em agosto a gente conseguiu até um PMI na China de 51,7, acima da projeção. E esse PMI foi puxado pela industrial, né, que ficou aí em 51, saindo de 49,2. Quem sofreu mais na China aí, no mês de agosto, né, segundo o índice de gerente de compras, foram os serviços, que saíram de 54,1, era esperado ficasse em 53,6 e ficou em 51,8. Então aqui a gente vê um setor, apesar do setor industrial ter avançado um pouquinho, ter ficado inclusive no terreno da expansão, né, fazia um tempo que a China não ficava nesse terreno de expansão na indústria, mas os serviços puxaram para baixo esse PMI composto. E aí o mercado já ficou de orelha em pé,
né, pensando na demanda global da China, pensando na sua demanda por commodities. Então aqui a gente vê esse retrato da China impactando bastante. Quem também ficou aí com um PMI bem longe dos 50 pontos, então mostrando uma contração mais intensa, foi a Alemanha, né? O PMI da indústria alemã aí acabou ficando em 39 pontos, bem distante dos 50, né? Então mostrando uma contração, né? Apesar de um pouquinho melhor ali do que em julho, ainda uma contração grande, distante dos 50 pontos, e a zona do euro também ficou na mesma situação, até refletindo aí um pouco dos dados da Alemanha, né? Então um PMI bastante preocupante, principalmente quando a gente olha a Europa, né, e também aí a China, nesse setor de serviços aí puxando um pouquinho mais para baixo, e a surpresa positiva veio do Japão, né, que acabou tendo um PMI um pouco mais estável, mas acima do esperado, né, então estável em relação a julho, mas ficou acima das projeções, então isso também ajudou o Nikkei, como eu falei hoje de manhã ele se descolou do resto da Ásia, isso também ajudou o Nikkei a subir. E saíram os dados também aqui do Brasil, né, que acabaram aí vindo, né, outro gráfico aqui que a gente estava na tela, saíram os dados aqui do Brasil, mostrando, né, uma situação que a gente já tinha visto ali na segunda-feira, ontem, que o PMI da indústria ficou ali um pouquinho bom, né, ficou acima do esperado. Se vocês puderem colocar aquele gráfico de linhas, pessoal, para poderem acompanhar aqui comigo, um gráfico que estava antes, esse mesmo. Vamos lá. O PMI ficou aí acima do esperado na indústria, então a gente está olhando para agosto, né? Os dados que saíram hoje são de julho. Se esses dados se concretizarem, a gente pode ter uma melhora na pesquisa mensal de agosto, esperamos que sim, mas aí a gente vê que o setor de serviços teve uma alta, né? Então a gente teve aí uma melhora no nosso setor de serviços também em agosto, segundo o PMI, e o que também puxou, eles até ficaram iguais, né? Também puxou o composto para cima, então uma melhora no setor da indústria junto ao setor de serviços, acabaram aí os dois levando para o nosso PMI composto para cima. Então retrata um pouquinho melhor do Brasil que o restante do mundo. Tá certo, Débora. Vamos terminar o dia hoje falando rapidamente aí do que a gente teve aí de abertura de mercado no Brasil. Como que está aí nosso Brasil hoje, Débora? Bom, hoje nós estamos em queda, né? Não era uma notícia surpresa, né? A gente esperava essa queda hoje. A gente teve um dia bem positivo ontem pela manhã, mas a gente não conseguiu sustentar o ritmo justamente por aquela baixa liquidez, e a baixa liquidez acabou aí trazendo alguns pontos que puxaram a nossa bolsa para baixo. Um deles foi uma discussão da Petrobras, né? Teve um balão de ensaio, como o André falou, né, uma passagem por uma possibilidade de que a Petrobras poderia adiantar ali recebíveis do pré-sal para zerar o déficit, se precisasse como um último plano, como uma última instância. Isso pegou muito mal, né, essa fala em relação à Petrobras adiantar esses recebíveis, até porque esse já foi um plano do governo anterior. Então, assim, não pegou muito bem. Então, a Petrobras acabou puxando o índice ontem para baixo e também hoje acaba aí puxando um pouquinho para baixo. Mas quando a gente vê aqui o Ibovespa, ele está caindo em linha com o restante do mundo, porque hoje foi um dia bastante negativo aí, com esses ventos vindos da Ásia, né? Uma Ásia mais complicada, a China com notícias não tão favoráveis e uma abertura dos Estados Unidos na volta do feriado também negativo. Então, a gente vê aí essas bolsas puxando aí o nosso índice para baixo. O dólar opera em alta hoje, né? Então, traduzindo aí e refletindo essa queda do nosso Ibovespa. Então, um dia aí seguindo nossa bolsa, seguindo essas tendências globais, até porque o DXY, que mede o dólar frente a seus pares, também está em queda, também está em alta, né? Então as moedas se desvalorizando frente a dólar. Então esse é o retrato aí do nosso Ibovespa, índice materiais básicos caindo, indústria caindo também, índice industrial caindo, puxados pela essa notícia negativa do setor industrial aqui do Brasil e pelos dados da China aí que decepcionaram hoje, André.
Perfeito, Débora. Então agora acho que já deu, né? Conseguimos acabar o nosso programa aí falando das principais notícias, né? Mas antes disso, dá de novo aqui o recado, né? Vocês sabem que o ICL, né? Ele é um jornal aqui sem monetização. Somos completamente independentes de fontes de recurso. Somente os alunos que garantem aqui o nosso financiamento, né? Então a gente está aqui agora com uma campanha, né? Para vocês colaborarem cada vez mais com a nossa causa, né? Para um jornalismo independente, para uma análise econômica que a gente faz aqui também independente, sem rabo preso, não temos que agradar o banco X, a corretora Y, a gente pode falar mal do governo, pode falar bem do governo quando a gente acreditar, sempre de uma maneira mais progressista, né? Então, nessa semana, a gente está na Semana da Independência, né? Todo mundo que se inscrever no ICL vai ter vários bônus aí que vão ganhar. O Eduardo Moreira já falou bastante aí sobre esses bônus aí durante o ICL Notícias primeira edição, né? Então, lembra, gente, até sexta-feira a gente está nessa promoção aí. Então, se inscrevam aí no ICL e vamos ajudar essa causa nobre aí que a gente tem, Débora. E quando vocês se inscrevem no ICL, né, nessa promoção que a gente está tendo nessa semana, vocês não ajudam só a gente, né, a manter esse jornalismo de qualidade, né, com independência. A gente hoje falou de taxa de juros e também pôde falar aí desse balão de ensaio da Petrobras. Então, assim, por mais, né, a gente, quando precisa bater em algum ponto que a gente não concorda, a gente também vai falar. Né? Então, a gente tem essa independência justamente porque o nosso compromisso é com vocês, não é com nenhum patrocinador. Nosso compromisso é com a verdade, com qualidade também. Né? E também, quando vocês ajudam, né, vocês apoiam a gente, vocês também vão estar ajudando uma pessoa que não tem aí como pagar o ICL, né, nesse ponto solidário, aí também ter acesso a tantos cursos. Né? E, então, é super importante aí o apoio de vocês, né, vocês que mantêm isso vivo e crescendo. Né? Então, essa independência é uma luta de todos nós, né? Exatamente, gente. Continuem com a nossa programação aí no dia de hoje. A gente ainda tem às 6 horas da tarde aí o ICL Notícias segunda edição, né? Com a Super Gabi Varela, com a nossa dupla de Chicos, né? O Chico Sá e o Chico Pinheiro. E logo depois, às 7h30, tem o Sinapse, com a Robertinha Garcia e com o César Calerron, a partir das 7h30. Sempre uma super entrevista para vocês verem. Então, continuem ligados aí no ICL também aqui a partir das 6 horas da tarde. Então, eu queria agradecer a presença de todo mundo e passar a palavra para a Débora também para dar o seu bom dia a todo mundo. Também tenho que agradecer a todos vocês que ficaram aqui com a gente até agora. Fiquem ligados na programação do fim do dia. Amanhã estamos de volta também, desde as 7 horas da manhã, com toda a sequência aí de programas até chegar aqui no ICL Mercado e Investimentos. Nos vemos amanhã. Um excelente dia para vocês e até mais. Até mais, gente. Tchau, tchau.